Olha, os títulos do Tesouro IPCA+, voltaram para cima dos 7% ao ano, além da inflação. O curso vencimento 2029 está quase pagando 8% além da inflação, as taxas dispararam mais uma vez. Parece ter muita coisa imperdível nesse momento, mas muitos se perguntam, é hora da renda fixa ou devo esperar ou procurar por coisa melhor? Bom, se você clicou nesse vídeo, você está no lugar certo, que a gente vai te ajudar a responder essa pergunta e a gente vai também te ajudar a evitar uma armadilha muito comum que eu vejo vários investidores cometendo. Então deixa o dedo no like e presta muita atenção no que o meu sócio Felipe, cara bom demais, vai te mostrar. Boa, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é analisar o cenário, como é que ele está nesse momento. Eu abro a página do Tesouro Direto e eu vejo o IPCA 29, 40 e 50 pagando no mínimo IPCA mais 7,04, que é o caso 2050 ali, e pagando IPCA mais 7,73 aqui, o 29. E a verdade é que se a gente for olhar o histórico, isso aqui é bem incomum de acontecer. Pegando o título do Tesouro IPCA 2035... ao longo dos últimos anos, a gente vai perceber que situações como essa aconteceram pouquíssimas vezes. Entre ali 2014 e 2015 aconteceu por pouquíssimo tempo, no início de 2014. Já em 2016, a gente passou cerca de 8, 10 meses com uma taxa dessa acontecendo. E aí isso só veio acontecer novamente a partir do final de 2024, num cenário que a gente vê persistir já há quase um ano. Para os outros títulos, algo parecido é verdade. 2045 aqui, ó, nenhuma vez ele tinha batido uma taxa de IPCA mais 7. Isso só veio acontecer aqui em 2025. E aí fica a pergunta, o que é que esses períodos têm em comum? O que é que aconteceu lá em 2014, 2015 para fazer a taxa subir para caramba? Para quem não lembra, naquela época a gente vivia um período de instabilidade política e econômica muito grande no Brasil. O Brasil chegou a ter a maior inflação em 13 anos daquela época, encerrando 2015 com mais de 10% de IPCA. Em paralelo, o PIB começou a ficar negativo também a partir daquele ano e não foi pouco. Quase 4% de queda no nosso produto interno bruto. O que fez o Brasil entrar em recessão, com o PIB caindo 3,6%, sendo uma das piores recessões da nossa história. Inclusive, aquela foi a última vez que a gente viu uma taxa Selic quase tão alta quanto agora. Ela bateu 14,25% ao ano. E aí toda essa instabilidade econômica, riscos políticos acabaram aparecendo na taxa do Tesouro Direto também, que chegou a pagar IPCA mais 7, como a gente vê em momentos atuais. E aí corta para 2025. O que é que está acontecendo hoje que faz o mercado pagar rentabilidades assim tão altas para o título? E aqui a lista é praticamente infinita. A gente pode ir para qualquer lugar que tem incertezas, tem tensões acontecendo. O julgamento do Bolsonaro que a gente acabou de ver, que levanta muito os ânimos do Brasil e coloca muito em questão já a eleição do ano que vem, a lei Magnitsky, que a gente viu de iniciativas do Trump com o próprio Brasil, os bancos que acabaram entrando na onda, receber sanções diferentes do Brasil, dos Estados Unidos, e o próprio STF, que não está com uma postura muito boa, fazendo praticamente todo o Brasil questionar as pessoas e o sistema que toma decisões por nós até agora. Além disso, as taxas de rentabilidade do Tesouro Americano, que é um dos investimentos considerados os mais seguros do mundo. E quando a gente olha para os dados econômicos, é preciso lembrar que a inflação do Brasil até agora não cedeu. A projeção do Boletim Focus daqui para o final do ano é que a gente continue com o IPCA muito parecido com o que a gente vem tendo agora. Sem falar nos gastos do governo que continuam com as contas muito no vermelho e pressionam ainda mais o risco de inflação que a gente tem. E aí veja, toda vez que você pega um composto de notícias ruins, de tensão em um país, é natural que a taxa de retorno para emprestar dinheiro para esse governo aumente. É exatamente o que a gente está vendo acontecer no Tesouro Direto. Como o Brasil se torna um investimento de maior risco em momentos como esse, o mercado exige uma taxa de juros mais alta de retorno. E é isso que a gente vê em comum no cenário de 2025 com o cenário de 2016, por exemplo, para essas taxas estarem tão altas. Beleza, então o cenário está fazendo com que as rentabilidades do Tesouro Direto fiquem muito altas. Será então que a gente tem uma grande oportunidade de colocar muito dinheiro na renda fixa agora? Sem falar nas possibilidades de ganhos com a famosa marcação a mercado, estratégia que vem sendo muito falada na internet e nos fóruns por aí. Ora, afinal de contas, se você considera aqui um título de IPCA mais 7,5, mais ou menos, como já está acontecendo, e se a gente considerar uma inflação de mais ou menos 5, 6% ao longo do tempo, a gente está falando de um título que vai pagar 13%, às vezes 14% ao ano de rentabilidade. Se a gente jogar para períodos muito longos, como uns 15 anos, por exemplo, um investimento de 100 mil reais tem capacidade de multiplicar por 8 vezes, se transformando em 800 mil. E isso é verdade se você carregar o título até o vencimento. Só que muita gente começou a falar de rentabilidades muito maiores que podem acontecer em prazos ainda mais curtos, com a famosa marcação a mercado. E funciona assim, ó, para deixar todo mundo na mesma página, eu vou até desenhar para vocês. Imagina agora que você vai investir numa renda fixa que nesse momento, tem um investimento inicial de R$1.000 que você está se planejando em fazer ali. E como a gente já sabe, a renda fixa ela te diz exatamente a taxa de retorno atual que ela vai te dar. Vamos imaginar algo como
10% ao ano para esse investimento aqui. Aí imagina que esse título ele tem um vencimento de mais ou menos 3 anos. É um título mais curto, que lá no terceiro ano você vai conseguir pegar o seu dinheiro de volta aqui no final do período. Então, um investimento de R$1.000 num prazo de 3 anos a uma taxa de 10% ao ano, já dá para a gente fazer umas contas aqui e saber que lá no final desse prazo, você precisa ter um investimento final de R$1.210. Fazendo uma conta rápida de juros compostos, 10% no primeiro ano, 10% no segundo ano, certo? R$100 em um ano, 110 no outro. Beleza, alinhados, é isso aqui que vai acontecer. Agora, imagina que depois que você começou a investir, passou mais ou menos 12 meses desde o seu investimento e você chegou no segundo ano dessa aplicação. O que é que era de se esperar aqui? Que você já tivesse um capital de R$1.100, um rendimento de 10% nesse primeiro ano. E assim aconteceu. Você não tem mais R$1.000, você tem R$1.100. Só que a partir do ano 2 do teu investimento, o mercado brasileiro ele ficou muito mais difícil. As tensões políticas aumentaram e, na verdade, a taxa Selic precisou subir. Junto com ela, o teu título que pagava 10% inicialmente, ele não paga mais só isso. Ele passou a pagar 15% ao ano para compensar os riscos do Brasil, como a gente já viu que acontece. Ora, então isso quer dizer que o teu investimento agora, ele não vai mais render 10% até o final, ele vai render 15%. E tem uma coisa nessa história toda que não muda. O teu valor final desse capital investido precisa necessariamente ser de R$1.210. E aí, se você está me acompanhando, você começou a pegar o racional aqui. Se o teu dinheiro vai render 15% no segundo ano dessa aplicação e precisa acabar em R$1.210, ora, isso quer dizer que o teu patrimônio atual no ano 2 não vai mais ser de R$1.100. Ele, na verdade, precisa ser menos que isso, para que depois de render 15%, ele chegue no mesmo valor final. E aí, para a gente fazer essa conta aqui de porcentagem, basta a gente dividir 1.210 por 1,15 e a gente vai ter o valor presente do ano 2 dessa tua nova aplicação, que deveria ser de R$1.052. Ou seja, o teu novo capital atual no ano 2 é de R$1.052. Perceba que houve uma desvalorização do teu patrimônio investido em relação ao que você esperava por causa das condições de marcação a mercado do teu título, que nada mais é do que um ajuste matemático que aquele título precisa fazer no valor atual para compensar as taxas do momento. Onde é que muita gente fica tentando ganhar dinheiro na marcação a mercado? Quando acontece exatamente o movimento contrário. Ao invés da taxa que você contratou inicialmente subir, como foi o caso do nosso exemplo, o investidor espera ver uma taxa menor, de mais ou menos 6, 7% no nosso exemplo aqui, em que o teu capital investido nesse momento precisaria subir e a tua rentabilidade seria muito mais alta do que você esperava. Cenários onde a Selic passe a cair e quem investiu em Tesouro IPCA nesse momento ganhe dinheiro em pouco tempo. Então aqui para os investidores que gostam de pensar em entrar na renda fixa, existe um combo de coisas boas. A taxa tá alta pra caramba e existe a possibilidade de ganhar com a marcação a mercado, caso a rentabilidade, a Selic, venha a cair nos próximos anos. Só que é justamente nesse momento que existem 3 erros clássicos desse tipo de pensamento. E o primeiro erro é esquecer que o futuro é simplesmente impenetrável. Que afinal de contas, para você achar que você vai ganhar dinheiro com a marcação a mercado, você está supondo que as taxas de juros vão cair nos próximos anos. Só que a gente viu nesse vídeo, inclusive, que o cenário no Brasil ele é meio difícil de tentar prever. Nada impede de na semana que vem, no mês que vem, alguma coisa muito pior acontecer, o cenário piorar e as taxas de juros, ao invés de caírem, subirem ainda mais. Num momento como esse, quem esperava ganhar dinheiro com a marcação a mercado, na verdade, passa a perder. Ah, Felipe, você está dizendo que é isso que vai acontecer? Não, óbvio que não. Eu estou dizendo que essa é uma possibilidade que precisa ser considerada. Então, o futuro é impenetrável e a gente precisa investir de acordo com essa realidade. O erro número 2 dos investidores é achar que basta esperar até o vencimento do título de renda fixa que você ganha aquela rentabilidade e tá tudo certo. Eu já vi vários de vocês comentando isso aqui, inclusive. Mas é só deixar o título vencer que é de boa. E isso na matemática, no mundo dos investimentos é verdade. Por mais que você tenha uma marcação a mercado que seja negativa ao longo do tempo, se você esperar até o final do vencimento, tá tudo certo. Você recebe a taxa que você contratou no início da renda fixa. Agora, o que pouca gente comenta é que para você ter realmente um ganho considerável na marcação a mercado, o teu título precisa ser de vencimento cada vez maior. Quanto maior o vencimento, maior a chance de marcação a mercado. Imagine então uma pessoa que colocou o seu dinheiro no Tesouro Renda Mais 2065. Eu vi muita gente fazer isso aqui, esperando ganhar dinheiro no meio tempo ali. Aí imagina que essa pessoa não conseguiu ganhar com a marcação a mercado nos próximos 5, 10, 15 anos. E aí ela falou, não, eu vou só esperar
esperar o vencimento desse título aqui e tá tudo certo. Sendo que o vencimento desse título aqui acontece em 2065, daqui a 40 anos. E lá na data do vencimento, não é que ele vai simplesmente pegar o teu dinheiro e te pagar todo de uma vez, não. Ele vai passar 20 anos te pagando em parcelas esse dinheiro. Ou seja, para você receber esse dinheiro todo de volta aqui, você vai ter que esperar 60 anos. E eu imagino que daqui a 60 anos você já queira estar aposentado vivendo de renda há muito tempo. Então, não existe essa de é só esperar o vencimento e tá tudo certo. E esse é o erro número 2 que os investidores pensam na hora de querer colocar muito dinheiro nessa oportunidade. O terceiro erro aqui é considerar o risco brutal de oportunidade que tem por trás disso. Imagina um cenário que para você ganhar dinheiro com a marcação a mercado, o Brasil precisa melhorar a situação econômica. A inflação precisa começar a cair, a Selic precisa começar a cair. Aí sim, os títulos de renda fixa começam a ver uma marcação a mercado positiva. Sendo que, pensa comigo, quando o Brasil melhora, a economia melhora, a taxa Selic cai, não é só a renda fixa que sobe, não. O mercado de ações tende a subir muito forte nesse momento também. Olha um comparativo aqui do último ciclo de queda de juros que a gente viu. O Tesouro IPCA mais 2035 chegou a subir 100%, o que é uma baita rentabilidade para pouco menos de 4 anos na renda fixa. Sendo que nesse mesmo período, uma estratégia de ações validada, ela teve uma rentabilidade de mais de 50% ao ano, subindo praticamente 300%, o triplo da renda fixa no mesmo período. Ou seja, para uma pessoa que apostou todas as fichas só em um título, deixou de ganhar muito dinheiro na outra ponta do mercado financeiro porque ignorou, no momento que a oportunidade era a maior de todas. E aí nessa hora, depois que tudo acontece, quando o investidor sai da renda fixa, ele começa a ver a bolsa de valores subindo pra caramba, a taxa Selic já tá baixa. O que é que ele faz? Ele pega todo o dinheiro e coloca na bolsa na hora que ela tá o mais cara possível, fazendo sempre uma transferência de riqueza daqueles investidores que são imediatistas e passa esse dinheiro para os investidores que são mais pacientes e investem com estratégia. E é inclusive falando disso que eu tenho um convite muito importante para você. O mesmo ciclo de alta que a gente viu acontecer entre os anos de 2016 e 2021 vão acontecer de novo nos próximos anos, só que numa escala diferente. A gente está prestes a presenciar uma das maiores transferências de riqueza da década. E é por isso que a gente, na figura do meu sócio, Ramiro Gomes Ferreira, vamos fazer uma live totalmente gratuita, te mostrando exatamente o que você precisa fazer para ficar do lado certo da maior transferência de riqueza da década. Lá, o Ramiro vai te mostrar um método simples para aumentar o potencial de retorno dos teus investimentos daqui para frente. Esse evento vai acontecer no dia 13 de outubro, totalmente gratuito, às 19 horas no canal aqui do Clube do Valor. E para você participar é só clicar no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aí, dito tudo isso, a gente já falou quais são os erros de quem está olhando para renda fixa para ganhar muito dinheiro, principalmente com a marcação ao mercado. Ao mesmo tempo, a gente vive um momento de taxas muito altas na renda fixa. Fica a pergunta, isso aqui é uma oportunidade ou não é? O que é que a gente faz para se aproveitar de momentos assim? E a principal coisa que a gente precisa entender é que, sim, momentos assim, eles são bons e você pode aproveitar eles para sua carteira sim. Uma taxa de IPCA mais 7 é muito forte e o investidor inteligente também vai colocar um pouco delas na sua carteira. Agora, como você vai fazer isso é que é a pergunta. Aqui no Clube do Valor a gente tem formas muito claras de como tomar essa decisão. A primeira delas é o que a gente chama de estratégia da escada, onde a gente busca intercalar vencimentos diferentes de renda fixa. Imagina que você tem 50 mil reais para investir na parcela de renda fixa da tua carteira. O melhor caminho para você aumentar o teu potencial de retorno e reduzir o teu risco é você dividir esses 50 mil em 5 partes. A primeira parte vai para rendas fixas vencendo em 1 ano, a segunda para renda fixa vencendo em 2, depois vencendo em 3, 4 e 5 anos. Assim você tem sempre algum título vencendo na tua carteira para te trazer liquidez e te fazer aproveitar as taxas daquele momento no mercado. E é justamente por isso que você fica menos suscetível a ficar travado numa taxa ruim do passado. Então a estratégia da escada é a primeira forma de você aproveitar isso aqui de forma inteligente. E a segunda é ter uma distribuição de carteira muito clara, onde, por exemplo, imagine um investidor que tem uma parcela maior da sua carteira em renda fixa, sendo 30% inflação, 20% pós-fixada e 20% pré-fixada. Ora, imagina que esse cara aqui, ele já tem a quantidade de renda fixa que representa os 30%, os 20% e os outros 20% que ele quer ter. Ou seja, pode acontecer o que for com o mercado em renda fixa, a taxa ir para IPCA mais 12. Esse investidor específico aqui, ele não precisa de mais renda fixa na carteira. O que vai definir se é a hora certa de comprar mais renda fixa ou não é a tua alocação de ativos. Agora, imagina um cenário onde a Bolsa de Valores começou a subir e a renda fixa deu uma caída no Brasil.
O que você queria ter de 30% de renda fixa agora, na verdade, são 25%. Agora, é naquele momento ali que aí sim você vai encontrar uma oportunidade de comprar renda fixa pesado para tua carteira. Sempre fazendo esse movimento de rebalanceamento, aproveitando os preços mais baixos para comprar e os preços mais altos para dar uma segurada ou vender em alguns momentos. Sempre indo contra a manada e estando do lado certo da transferência de riqueza do mercado para você. Dito tudo isso, eu te mostrei qual é a forma errada de pensar em renda fixa nesse momento e a forma como a gente gosta de pensar nesse tipo de investimento. E para você entender como é que você pode aproveitar a maior transferência de riqueza dessa década, participa do evento gratuito que eu deixei um link aqui embaixo para você se inscrever. E para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu deixei um outro bem similar a esse. É só ter acesso clicando aqui e eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.